Vamos abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E vamos ler o capítulo 3, a partir do primeiro versículo até o 9. 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 9. 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, diz a palavra do Senhor: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Oremos mais uma vez, bondoso Pai, querido e eterno Senhor. Somos agradecidos pela bênção de podermos mais uma vez ler a Tua palavra e estudar a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E nós te agradecemos porque a Tua palavra é um tesouro para nós. E nós te agradecemos porque nela depositamos o nosso coração. Como disse o salmista, e foi muito bem lembrado hoje de manhã, Pai, na oração, escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Pai, é isso que nós queremos, Pai, estarmos revestidos da palavra, cheios da palavra, e principalmente, tudo que nós mais queremos é não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Oh Deus, que bom, Senhor, é poder praticar a palavra. Quem pratica a palavra atenta para a lei real. Quem pratica a palavra é abençoado como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá seu fruto na estação própria. E tudo quanto faz, prosperará. Por isso, Deus, nós te louvamos, porque nós queremos ser praticantes da Tua palavra, para que ao praticar a Tua palavra, o Teu nome seja glorificado, e nós sejamos edificados e sobre-edificados e arraigados ainda mais nas profundezas da Tua palavra. Obrigado pela igreja, obrigado pela doutrina da igreja,
porque a sã doutrina adorna a igreja, adorna a noiva, embeleza a noiva, e a noiva do Cordeiro ama a sã doutrina da tua palavra. Mais uma vez, Pai, vamos ler a tua palavra, que o teu Espírito nos traga compreensão, que o teu Espírito nos ilumine, Senhor, para, como já foi orado aqui também esta noite, nós não tenhamos apenas ouvidos naturais, mas nós tenhamos ouvidos espirituais. Obrigado porque o Espírito Santo fala. Obrigado porque a gente pode ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado porque o Senhor nos curou da surdez espiritual. O Senhor nos curou da cegueira espiritual. O Senhor nos livrou de sermos mão mirrada na tua obra. O Senhor nos livrou de sermos coxos na tua obra. Oh, obrigado, Deus. Obrigado, porque a tua obra em nós é maravilhosa. Por isso, receba a nossa adoração, a nossa gratidão e a certeza de que o Senhor vai nos ajudar para a gente sair daqui melhores diante do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sentados, meus irmãos, vamos dar prosseguimento, como eu havia dito, à doutrina da igreja. E hoje eu quero retomar um assunto para a gente falar mais um pouquinho. Eu estou planejando que a gente fique com a doutrina da igreja até mais ou menos abril. E após isso, então, nós vamos mudar o assunto, mudar a doutrina que vamos estudar. Então, eu queria retomar um assunto que a gente vinha falando antes ainda da pandemia, e depois, com a chegada da pandemia, nós decidimos estudar escatologia. E quando voltamos para a doutrina da igreja, voltamos para as cartas ali em Apocalipse. Então eu queria retomar um assunto para a gente engrenar dentro de doutrina da igreja. E o título da mensagem de hoje é Um Sinal de Vida e Saúde na Igreja. Um sinal de vida e saúde na igreja. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Glória a Deus. A igreja de Cristo, enquanto um organismo vivo e dinâmico, tem como missão principal a proclamação do Evangelho, a proclamação das boas novas do reino dos céus. É nesse sentido que Jesus, aqui na terra, como Verbo encarnado, ao escolher os seus primeiros discípulos, ele fez algumas declarações. Vamos ver se você lembra de algumas declarações que Jesus fez, pensando no desenvolvimento da sua igreja, no crescimento da sua igreja, na expansão do reino dos céus aqui na terra. Então ele disse em certa ocasião: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Jesus disse isso, sim ou não? Ele também disse: eis que saiu o semeador a semear. Jesus disse isso, sim ou não? Ele também disse: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Depois, na consumação dos séculos, disse Jesus que virão os anjos e vão separar os peixes ruins dos peixes bons. Você lembra que Jesus disse isso? Diga assim: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior das hortaliças. Quantos lembram que Jesus disse isso? Levante a mão. A maioria lembra que Jesus disse exatamente isso. Ele também disse: o reino dos céus
é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Jesus disse isso, sim ou não? Ele declarou isso. Essas declarações e muitas outras que Jesus fez mostram justamente isto, que ele quer a expansão da sua obra aqui na terra. E quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, a gente vê exatamente isso. Pós-Calvário, a gente encontra no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, lá pelo versículo 15, a gente encontra uns 120 irmãos, mais ou menos, que permaneceram unidos, dispostos a fazer o que Jesus mandou, que era orar, ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aqueles então, cerca de 120 irmãos, eles estão começando os primeiros passos da igreja pós-Calvário. Depois, quando nós vemos no capítulo 2 de Atos a descida do Espírito Santo, a gente percebe que Pedro, revestido de poder, cheio do Espírito Santo, prega a uma multidão, e naquele dia quase 3.000 almas se convertem ao Senhor e já são batizadas nas águas, como prova e testemunho público de que estavam arrependidas e que reconheciam Jesus como único e suficiente Salvador. Quando a gente chega em Atos 4, a gente vê que esse número foi para 5.000 pessoas. E assim a gente vê em Atos, e nós vamos ler depois os textos, que esta era a característica principal da igreja de Jesus, o crescimento. Mas antes de a gente ler Atos dos Apóstolos, eu queria mostrar para vocês que o nosso Deus ama o crescimento e a abundância. Vamos dizer isto? O nosso Deus ama o crescimento e a abundância. Só vocês? Vamos para o princípio? Gênesis capítulo 1. E vamos provar que o nosso Deus ama o crescimento e a abundância. No 22 já tem isso, capítulo 1, 22 já tem isso. Mas como ali não são seres humanos, eu vou pular esse versículo. A gente vai lá para o 28, porque igreja é gente, igreja não é bicho, certo? Igreja é gente, são pessoas. Jesus morreu pelas isto. Então, vamos lá para o 28. E diz a palavra do Senhor: e Deus os abençoou e lhes disse. O que ele disse? Número 1, ele disse. Número 2, ele disse. Número 3, ele disse. Isso. Então, olha só. Ele disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O nosso Deus ama o crescimento e a abundância. A gente continua lendo Gênesis e a gente descobre o capítulo tão devastador da Bíblia, o capítulo 6 de Gênesis. Quando a Bíblia vai declarar um dos versículos mais tristes da Bíblia, está no capítulo 6 de Gênesis. E se arrependeu o Senhor de haver feito os seres humanos sobre a terra. Que tristeza. Mas ele achou graça em Noé. E ele mandou Noé fazer uma arca. E Noé obedeceu. E Deus mandou ele entrar com a sua família na arca. E ele obedeceu. E quando eles saíram da arca, olha o que Deus vai dizer para eles.
Gênesis, capítulo de número 9. Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 1. Gênesis, capítulo de número 9, versículo 1. Diz o Senhor: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, número 1, o que ele disse? Número 2, número 3, vamos lá, vamos repetir agora na sequência: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus ama o crescimento e a abundância, sim ou não? Muito bem. Deus decide pela sua soberania criar um povo. Deus não tem um povo peculiar. Deus não tem um povo que ele chama de seu ainda, mas ele vai criar esse povo. Então o que ele faz? Ele escolhe uma pessoa, para que a partir desta pessoa ele estabeleça um povo que ele vai chamar de seu, menina dos seus olhos. Gênesis capítulo 12. Olha o que Deus disse para o homem que ele escolheu. Gênesis capítulo de número 12. Ele disse: far-te-ei uma... O que está escrito na Bíblia? Far-te-ei uma... e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vamos confirmar, capítulo 15, verso 5. Gênesis, capítulo 15, verso 5. Deus ama o crescimento e a abundância. Gênesis, capítulo 15, verso 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. A semente de Abraão seria como as estrelas do céu. Existe um outro texto que fala também de quantidade incontável, mas nós não vamos citá-lo agora. Você sabe que esse texto existe. Muito bem, José vai para o Egito e, num tempo determinado pelo Senhor, ele vai com um propósito para lá e ele se torna uma autoridade no Egito, a segunda maior autoridade, e com isso Deus então preserva este povo que ele estava formando, estabelecendo. E diz a Bíblia lá no tempo final de José, nos tempos derradeiros, que ele consegue uma liberação junto ao rei do Egito, Faraó, para trazer seus familiares. E lá se vão umas 70 pessoas. E aí, diz a Bíblia que passado algum tempo, essas 70 pessoas começaram a se... começaram a se... E aí o que aconteceu? Encurtando a história, quando eles vão sair do Egito, quantas pessoas saem? 70? 150? 1.200? 100 mil? Quantos saem? Quantos? Quantos saem do Egito, irmãos? Vocês estão certos, mas estão inseguros. 600 mil homens. Homens. Certo? Vamos assim por baixo, para nós não ser evangelástico, né? Por baixo, saíram 1,5 milhão de pessoas. Por baixo, tá? Por baixo. Eu, quando ouço 2 milhões, eu não tenho problema. Porque 600 mil homens, vamos colocar mais 600 mil mulheres no mínimo, sempre tiveram mais mulheres do que homens na terra, sempre foi assim. Hoje não é diferente,
tá? Mas vamos colocar mais 600 mil mulheres. Aí você agora calcula quantos filhos, se a ordem de Deus era para eles fazer filho a granel. A ordem para o judeu é fazer filho, façam filhos. E eles obedeciam. Então, vamos assim por baixo falar em 1,5 milhão de pessoas. Quando passou a história e eles desobedeceram bastante a Deus, Deus então castigou. Eu contei isso no discipulado ontem. Nós estávamos ensinando 2 pessoas, eu e Miriam, e eu explicava, na lição de número 11 do discipulado, eu explicava que Israel, por ganância, por serem gananciosos, cobiçosos, eles cometeram 2 erros por causa dos ímpios, por causa das nações pagãs. Primeiro, eles quiseram os deuses das nações, porque os deuses das nações não exigiam dízimo. Segundo, eles quiseram os deuses das nações, porque os deuses das nações não exigiam ano sabático. O que era o ano sabático? A terra poderia ser cultivada durante 6 anos, e no 7º ano ela descansava. Os hebreus começaram a olhar para os ímpios e ver que os ímpios plantavam direto, colhiam, plantavam direto, não tinha ano. E aí eles, o Deus deles não exige isso. Então o que eles fizeram? Por ganância, por avareza, para não dar dízimo e nem ano sabático, eles começaram a servir outros deuses. O que Deus fez? Castigou eles terrivelmente. Terrivelmente. As nações do norte quase desapareceram da terra. E as nações do sul, porque tinham reis mais piedosos, mais tementes, foram levados para a Babilônia. Eles ficaram 490 anos sem cumprir o ano sabático. 490 dividido por 7 dá quanto? Quanto? 490 dividido por 7 dá quanto? Deus disse para o profeta Jeremias: avisa o povo que eles vão ficar 70 anos na Babilônia. A terra vai descansar ou não vai? Vai. Só que eles foram levados para a Babilônia. E quando eles voltaram da Babilônia, o Senhor disse para eles: vocês são ladrões, porque vocês me roubam. E eles perguntaram: no que te roubamos, Senhor? E ele disse: nos dízimos e nas ofertas, que os deuses das nações não cobram. Só que os deuses da nação não têm poder para abençoar ou para amaldiçoar, mas eu tenho. E eu amaldiçoo o desobediente. Mas ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e façam prova de mim se eu não vou abrir as janelas do céu sobre vocês, e vos darei abastância, abundância. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar a ordem que Deus deu para eles lá na Babilônia. Vamos ler Jeremias? Jeremias 29:6. Olha a ordem que Deus deu para eles lá na Babilônia. Por que Deus deu essa ordem que nós vamos ler? Porque Ele ama o crescimento e a abundância. Lá na Babilônia, Deus disse para eles, por boca de Jeremias: tomai mulheres e gerai. Jeremias 29:6, alô? Tomai mulheres e gerai e filhos e
Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham e fazer o que é? E obedecendo a Deus, o que eles teriam? Eles teriam paz. Portanto, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que ama a abundância e o crescimento. Vamos ler o livro de Salmos, por favor? Livro de Salmos 92. Eu amo esta palavra. Salmo de número 92. Versículos 12 e 13. Salmo 92, 12 e 13. Todas as pessoas, versículo 12, todas as pessoas, não, diz a palavra do Senhor, o justo como a palmeira, e crescerá. Os que estão plantados na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Aleluia. Deus ama o crescimento e a abundância, sim ou não? Deus ama o crescimento e a abundância. E os filhos dele também. 6 glória a Deus e 1 maravilha. Eu vou dar mais uma chance, porque tem gente que não pega, assim, tem gente que parece que no outro lugar, né? Deus ama o crescimento e a abundância, e os filhos dele também. Tem gente que não toma posse da palavra e mingua, está sempre na ruim. Eu disse hoje de manhã, tem gente que tem que trabalhar em 3 empregos, porque está sempre correndo atrás da máquina. Por quê? Porque não toma posse da palavra. Vou dar mais uma chance agora para quem está em casa também. Eu quero ouvir o amém de quem está nas redes sociais. Quero ouvir seu amém. Vamos lá? E se você achar que eu não ouvi, o Simon vai ouvir o amém, né? É só colocar, escreve amém aí, escreve amém. Ei, prepara um amém bem gostoso aí nas redes sociais. Quem está me ouvindo no rádio e aqui na igreja, no templo, eu vou dar mais uma chance. Vamos lá. O nosso Deus ama o crescimento e a abundância, e os filhos dele também. Eita glória. Vê se vai sair uns amém aí, tu me dá um sinal aí, Simon. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Dito isto, meus irmãos, eu queria dizer, porque nós estávamos lendo textos da antiga aliança, eu queria mostrar para vocês que na nova aliança não mudou a visão de Deus. Não mudou a visão de Deus, e muito menos para a igreja de Jesus. Muito menos para a igreja de Jesus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Atos e deixa aberto aí, que a gente vai ler uns par de texto agora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Por que que a igreja crescia e se multiplicava? Por que que a igreja estava vivendo uma grande expansão? Olha aí, recebi a notícia de vários améns. Isso aí, o amém é: Deus é um rei fiel que cumpre as suas promessas. Aleluia, obrigado pelo retorno, Simon e irmãos que estão através das redes sociais. Louvado seja Deus pelo seu amém. Muito bem, eu dizia, por quê? Qual é a razão que os primeiros cristãos, apesar, e eu vou mostrar para vocês, de todas as dificuldades e situações contrárias que eles viviam, até porque o Império Romano dominava,
E os romanos estavam muito preocupados com os filhos de Deus, que eles chamavam de aquela gente do caminho. A gente tem que cuidar aquelas pessoas do caminho, porque eles são perigosos. Mas por que eles cresciam? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42. Por que eles cresciam? Vamos dizer todos juntos a razão do crescimento da igreja no primeiro século. 1, 2, 3. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Vamos de novo? Lá atrás, quando a gente leu, Deus fez eles, mas Deus não disse: agora eu vou frutificar vocês, eu vou multiplicar vocês e eu vou encher a terra. Deus disse isso? Deus fez eles e disse: vocês vão frutificar, multiplicar e os primeiros cristãos entenderam isso. Nós temos uma parte para fazer. A nossa parte, proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas. E nós lemos e vamos ler de novo depois. E Deus dará o crescimento. Um planta, outro rega. Um rega, outro um planta, outro, mas Deus. Então olha só, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam plantando, eles estavam regando e Deus estava comprometido de dar o crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 4. Por causa de Estevão, irmãos, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja. E com exceção dos apóstolos, os irmãos foram dispersos. Por causa da perseguição, eles tiveram que fugir. Eles tiveram que abandonar suas casas, eles tiveram que deixar suas cidades e... Versículo 4. Agora eles desterrados, tendo que fugir por causa da fé, por causa de Jesus, eles se juntam e começam a chorar e lamentar e murmurar. Que droga de fé, que droga de igreja de Jesus. Olha aí o que a gente fez, entregou a vida para Jesus, agora não temos nem onde morar. Foi isso que eles fizeram? O que eles fizeram? Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Fazendo o quê? Por que a igreja crescia? Porque não faltava a ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Preguem a palavra, ensinem a palavra, façam isso com a palavra e eu vou dar o crescimento. A palavra é a semente. O que o diabo odeia? A semente. O diabo não quer que a semente seja proclamada, porque o diabo sabe que a palavra, que é a semente, muda o destino eterno de uma pessoa. Louvado seja Deus que Ele deu um tiro no pé.
Ele achou que, infligindo uma perseguição contra os irmãos iam se aquietar. Mas não, lá atrás eles já tinham dito: como é que nós vamos deixar de anunciar o que temos visto e ouvido? Bendito seja o nome do Senhor. E o que é que eles tinham visto e ouvido? Eles tinham visto e ouvido o Verbo que se fez carne, a palavra viva que disse para eles: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Aleluia, aleluia. Debaixo de bom tempo ou debaixo de mau tempo, os irmãos anunciavam a palavra. Ei, parece com você? Vamos para Atos, capítulo. Eu tenho que voltar. Eu queria fazer essa sequência, mas esqueci do capítulo 6. Voltemos. No versículo 1 a gente vai ler até discípulo, só para não acordar aí a necessidade de uma explicação por causa do horário. Então nós vamos ler só até discípulos. Outro dia eu explico o problema que deu. E depois nós vamos ler o versículo 7. Eu estou em Atos 6, 1 e 7. Está comigo? Diga sim. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Vamos dizer, crescendo o número de discípulos. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Olha só a sequência. Não é crescia o número de discípulos e com isso crescia a palavra. É o contrário. O que crescia primeiro? E por causa do crescimento da palavra, se multiplicava muito o número dos discípulos. Aqui se para de falar em números. 120, 3.000, 5.000, aqui perdemos a conta. A partir de agora, nunca mais vai se falar em números. Por quê? Aleluia, porque a palavra de Deus crescia e se multiplicava muito o número de discípulos. E olha só, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Muitos daqueles sacerdotes que perseguiram a Jesus, que se uniram a Anás, Caifás para trazer tanto sofrimento a Jesus, agora estavam se convertendo a Cristo, porque o evangelho estava sendo pregado. O que o diabo não quer? Igrejas que pregam a palavra. Ele não quer. Então o diabo, como diz a canção, coloca sapatinho de algodão, entra no meio da igreja e começa a fazer de tudo para que não haja mais tempo da palavra. E aí começam as programações malucas dos crentes. E aqui eu poderia falar de algumas, mas já que eu decidi que não vou acordar a luta hoje, eu vou deixar quieto. Vamos para frente. Agora sim, nós íamos saltar do 8 para o 12 e voltamos no 6, agora vamos para o 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 24. Por que a igreja crescia, abundava naqueles dias? Por quê? Vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Outra vez. O que tem que crescer e se multiplicar? E onde é que está a palavra de Deus? Você pode fazer assim, ó. Onde é que está a palavra de Deus? Bem pertinho de nós, dentro de nós.
Aleluia, o Verbo habitou no meio de nós. A palavra está em nós, a palavra está em nós, aleluia. Vamos ler Atos 13, 49. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 49. Olha que importante. Depois a gente vai fazer um exercício. Primeiro vamos ler o que está escrito, depois eu vou autorizar a gente mudar aqui. Mas fiquem tranquilos que eu não vou promover uma maldição, não. Fica tranquilo, não vou acrescentar e nem tirar. Vamos lá. E a palavra do Senhor se divulgava por onde? Olha que tremendo. A palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Agora eu quero autorizar você a liberar uma palavra profética. E nós vamos dizer: e a palavra do Senhor se divulgava por toda a Vacaria. Quem está comigo? Quem está comigo? Vamos lá? E a palavra do Senhor se divulgava por toda a Vacaria. Amém? O que a boca fala? O que nós temos que encher o nosso coração? Porque se o nosso coração estiver cheio da palavra, a nossa boca vai falar aonde? No trabalho, na escola, na fila do banco, na hora de comprar o cachorro quente, na hora de pagar o mercado, na hora de comprar na farmácia. A gente está tão cheio da palavra que a gente não consegue fazer outra coisa senão dizer: Jesus te ama, tem um plano na sua vida, quer salvar a sua alma e te fazer igreja dele. Aleluia, aleluia. Atos 16. Atos 16. Atos 16. Bom, a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo pregada. Se a palavra está sendo pregada, o que vai acontecer? O que está escrito aqui. Atos 16, 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Por que elas eram confirmadas na fé? Porque a matéria-prima da fé não faltava. Qual é a matéria-prima da fé? A palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. E cada dia, você pode completar o versículo? E cada dia... Sabe que eu me dei conta? Que eu pulei o 9. Não tem problema não. Ré. Ré. Vamos lá no 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 31. Se a palavra cresce, se a palavra aumenta, se os crentes estão cheios da palavra e entendem que a principal missão da igreja é proclamar a palavra, é anunciar o evangelho, vai acontecer isso aqui. Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria ainda não tinham chegado nos confins da terra. Vai chegar no primeiro século? Vai chegar no primeiro século? Vai. Sabe por quê? Porque todo o mundo conhecido no primeiro século foi evangelizado. A igreja do primeiro século cumpriu cabalmente a sua missão. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja do primeiro século cumpriu cabalmente a sua missão. Todo o mundo conhecido na época
E aí volte a 2000 anos atrás. 2000 anos atrás não tinha Brasil. Tudo bem? Então, todo mundo conhecido na época, aquele espaço geográfico, físico, que era conhecido naqueles dias, todos foram evangelizados e ouviram falar de Jesus. Você sabia que a igreja do século 21 está longe disso? Apesar de ter avião, ônibus, carros, celular, internet, rádio, televisão e mais um monte de coisa, ainda há muita gente para ser evangelizada. Existem lugares, irmãos, que as pessoas ouviram falar de Coca-Cola, mas nunca ouviram falar de Jesus. Se fosse um culto de missões, eu ia trazer os números para vocês. Mas não é um culto de missões, e eu quero seguir aqui com Atos. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, o que elas tinham? O que elas eram? O que acontecia com elas? Por quê? E tinham o quê? Para nós hoje o mais importante é que elas se multiplicavam. Por que elas cresciam? Por que elas eram abundantes? Porque eles proclamavam a palavra. Eles não esperavam as pessoas vir, eles iam ao encontro das pessoas. A nossa geração é uma geração que aprendeu a esperar que as pessoas nos perguntem, que as pessoas se manifestem, que as pessoas venham. Nós estamos deixando de ir. Agora voltamos para a sequência que nós estávamos. É hora de ler Atos 19. Vamos para Atos 19, versículo 20. Atos 19, 20. Assim, a palavra do Senhor fazia o quê? Leiam na sequência que vai ficar mais legal. Vamos lá? Assim, a palavra do Senhor O que Deus quer? O que Deus quer? E por que Ele quer que a palavra prevaleça? Porque Ele espera que a sua igreja porque Ele ama o crescimento e É claro, irmãos, e é importante ressaltar aqui, que nós não estamos pensando somente em crescimento numérico. Nem nós e muito menos Deus e a sua palavra. Ele também está pensando em crescimento no sentido de amadurecimento. Porque quanto mais eu amadureço como servo de Deus, mais vontade e mais capacidade eu tenho para gerar filhos espirituais. Vamos ler Efésios 4, 15 e 16. Vamos ler Efésios. Agora vamos ler rapidinho, para a gente começar a pensar em terminar. Nós vamos começar a fazer a aterrissagem. Vocês lembram que quando o piloto anuncia isso, para chegar na pista demora um eito. Então, paciência. Mas a gente vai começar já a empinar o nariz do avião para baixo. Efésios 4, capítulo de número 15, versículo de número 15, capítulo 4, versículo 15 e 16. Que diz o texto: antes, seguindo a verdade em amor. Você pode dizer cresçamos em tudo?
Só os filhos de Deus podem dizer: cresçamos em tudo? Isto. Esta é a vontade de Deus, que a gente cresça. Em quê? Naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o quê? Para a edificação, ou sua edificação em amor. O corpo tem que crescer junto. O corpo tem que crescer junto. Você já pensou um corpo de 1,80 m com um pezinho de 20? Esse corpo vai ter problema para ficar de pé. O pé tem que crescer proporcionalmente ao crescimento dos outros membros. Então a ideia de Deus é que nós cresçamos juntos. Colossenses 2,19. Colossenses 2,19. Colossenses 2,19, não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai em quê? Segunda Tessalonicenses 1:3. Segunda Tessalonicenses 1:3. Uma nova igreja, novos convertidos. O apóstolo Paulo vai dar um baita de um elogio. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé, de que maneira? E o amor de cada um, de uns, aleluia. Deus ama o crescimento. Ele quer que a minha fé e o meu amor, Ele quer que a minha fé e o meu amor, porque Ele ama o crescimento, Ele ama a abundância. Vamos citar 2 Pedro 3,18, sem abrir, vamos citar: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a ordem de Deus? Que a gente, se vivemos em novidade de vida e vivemos no novo nascimento sob o governo do Espírito, Romanos 8,14, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Portanto, se é o Espírito Santo que me guia, então buscar o crescimento pessoal e desejar o crescimento numérico da igreja através de novos irmãos é normal. Se eu nasci de novo, buscar o meu crescimento pessoal e desejar o crescimento numérico da igreja é normal. Agora, se não nasceu de novo, nem se interessa em crescer pessoalmente, vai ficar um pezinho, vai ficar um dedinho, vai ficar uma perninha minguada, raquítica, sem força, e a igreja cresceu ou não, problema não é meu. Agora, se nasceu de novo, essa pessoa quer crescer em Cristo pessoalmente, amadurecer, e ela deseja, ela ora, ela faz tudo que estiver ao seu alcance para que a igreja cresça e se multiplique. Se é o seu caso, joga a mão para cima e dá um glória a Deus. Por quê? Porque quando eu desejo crescer, e eu desejo o crescimento da igreja, é sinal de que eu tenho saúde e vida espiritual. Então nós precisamos orar e pedir ao Senhor templos sem bancos ou cadeiras vazias,
Diga depois de mim: a pandemia vai passar e precisa encontrar uma igreja cheia da palavra, avivada, despertada e encorajada a ganhar almas. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. O novo nascimento, irmãos, nos faz entender que a conversão, como resultado do amor divino, nos livra do lago de fogo. O novo nascimento me faz eu entender que pelo amor divino eu fui liberto do que eu estava condenado. Eu estava condenado a passar a eternidade no lago de fogo. Se eu de fato nasci de novo, eu quero que todo mundo tenha a experiência que eu tive. E agora, nascido de novo, nós não agimos mais com indiferença aos perdidos, mas como prova de amor e gratidão ao Senhor, nós cumprimos 1 Pedro 2, 9 e 10. Vamos ler e o adoração pode subir. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Achou? Pode ficar de pé. 1 Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Olha o que Deus fez e para que Ele fez. Vamos olhar o que Deus fez e para que Ele fez. Está escrito 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Tudo isso é privilégio. Tudo isso é obra de Deus na nossa vida. Agora, para que Ele fez isso na nossa vida? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Alguma coisa brilha mais do que a palavra de Deus? Você conhece alguma coisa que brilha mais do que a palavra de Deus? Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu quero cantar e orar, mas antes de cantar e orar, eu quero fazer uma pergunta. Deus quer salvar. Deus quer salvar. Eu quero ver as pessoas salvas. Eu não tenho dúvida que Deus quer salvar. Agora a pergunta que eu faço é: eu quero ver as pessoas salvas? Já que eu perguntei para mim, eu vou perguntar para você também. Deus quer salvar. Você quer ver as pessoas salvas? Se isso for verdade, a receita está explícita. Abra sua boca e pregue a palavra. Pregue a palavra. Nós não somos salvadores. Nós somos proclamadores da salvação. Jesus não vai nos cobrar se ninguém se converter à nossa pregação. Ele vai nos cobrar se não tiver pregação. Porque a ordem é: ide por todo mundo e não é pregar aqui no púlpito, viu? Ai, pastor, não sei pregar. Não estou falando de púlpito. Eu estou falando do seu vizinho.
Eu estou falando da rua onde você mora. Eu estou falando do bairro onde você mora. Eu estou falando da empresa onde você trabalha. Eu estou falando do colégio onde você estuda. Eu estou falando de onde você está plantado. Vamos cantar? E depois vamos orar. Aleluia. Quem sabe canta. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Aleluia. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem. Ele vem, oh, e te fazei discípulos de todas as nações, porque ele vem. E te fazei discípulos de todas as nações, porque ele vem. E te fazei discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e te fazei discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem E te fazei discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem E te fazei discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem E te fazei discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem E te fazei discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem.
Antes de orar, meus irmãos, eu quero fazer algumas perguntas, vocês já vão entender por que eu vou fazer essas perguntas. Ei, o ímpio pode fazer transações bancárias, transferências de contas para conta, transferir dinheiro, pagamentos, o ímpio pode fazer isso, sim ou não? O ímpio pode, depois de comer, fazer número 1 e número 2? O ímpio pode dormir? O ímpio pode tomar banho? O ímpio pode trabalhar numa empresa? O ímpio pode se formar numa faculdade? E eu poderia ficar aqui citando tanta coisa que o ímpio pode fazer. Sabe o que o ímpio não faz? Ele não pode pregar a palavra. Porque a palavra não está dentro do ímpio. Nós não estamos na terra para fazer o que o ímpio faz. O Senhor mantém nós vivos para a gente fazer o que o ímpio não faz. O ímpio não ora ao Senhor, o ímpio não jejua ao Senhor, o ímpio não cultua ao Senhor, o ímpio não canta ao Senhor, o ímpio não prega a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para fazer o que o ímpio não faz. E porque nós estamos aqui para fazer o que o ímpio não faz, um dia Jesus aparecerá nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Por quê? Porque ela fez o que tinha que fazer. Pastor, então quer dizer que é pecado fazer transação bancária, trabalhar na empresa, formar na faculdade, fazer número 1, número 2, dormir? Não. Não é pecado, nada disso. Só que não é a nossa prioridade. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Nós estamos aqui para ganhar almas. Nós estamos aqui para crescer. Nós estamos aqui para multiplicar. Nós estamos aqui para viver uma vida abundante em Deus. Amém? Então diga para o Senhor com as suas palavras que você quer crescer, que você quer ganhar almas, que você quer anunciar a salvação, que você quer fazer o que o ímpio não pode fazer. Diga para ele, começa a orar, vai, quero ouvir sua voz, quero ouvir você orando, ora, diz para o Senhor, Senhor, eu entendi que eu não estou aqui para fazer o que o ímpio faz. O que o ímpio faz, até ímpio faz. O que o ímpio faz, até o pagão faz, até o endemoniado faz. Agora nós estamos aqui, Senhor, para fazer os que só os filhos de Deus podem fazer. Só os nascidos de novo podem fazer. Só os discípulos de Jesus podem fazer. E nós queremos fazer em obediência, como prova de amor, com muita alegria. Nós queremos fazer o que o Senhor mandou nós fazer. E a palavra vai crescer, e a palavra vai se multiplicar, e a palavra vai crescer, e a palavra vai se multiplicar, e nós vamos crescer, e nós vamos nos multiplicar, e a palavra vai crescer, e a palavra vai se multiplicar, e nós vamos crescer, e nós vamos multiplicar, e vai haver muito batismo nas águas, e vai haver muito batismo no fogo, e vai haver muito dom espiritual, e vai haver muita glória, e vai haver despertamento, e vai haver avivamento, e vai haver pelo poder da tua palavra, Deus. Quem pode levantar as mãos e dizer: conta comigo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou cumprir a minha missão como igreja
de Jesus. Amém. Louvamos a Deus pelos vários irmãos e irmãs de Vacaria, de Caxias do Sul, Bom Jesus, olha só, Grajaú no Maranhão, sejam bem-vindos vocês de Grajaú no Maranhão, nem sabia que existia esse município, mas tem uma gente abençoada lá. São Marcos, Sarandi, Campo Formosa na Bahia, olha que legal, outro município novo aí, Laje, Santa Catarina, nosso abraço à família do nosso irmão Clóvis, que certamente estão lá assistindo, ele disse que ia fazer isso hoje. Balneário Pissarras também está com a gente, Schroeder, Santa Catarina, Sananduva, Porto Alegre,